Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Bem-vindos ao Conexão Saúde, é sempre uma alegria iniciar mais um programa aqui pela TV Cultura Paulista, um programa dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Nossa conversa hoje é com o cardiologista Dr. Linneu Biasotti, que já está aqui com a gente no nosso estúdio. Dr. Linneu, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Desde o começo do Conexão, o senhor vem aqui, conversar com a gente. É sempre bom, eu acho, a gente se comunicar com a população, e passar um pouco dos nossos conhecimentos, que eu acho que sempre ajuda. Porque no consultório é um paciente cada vez que você passa uma informação. Aqui eu estou passando informação para muita gente. Eu fico muito satisfeito com isso. Claro, e os médicos têm que ter esse comportamento, assim, como agente social, cuidando da população. Eu acho isso super importante mesmo. Eu tenho um prazer muito grande estar com você. É o objetivo aqui do Conexão. E a gente vai falar um pouquinho de várias doenças cardiovasculares, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, é ainda a primeira causa de morte, no mundo. As doenças cardiovasculares, é isso, Exatamente isso. Nós, desde que eu me formei, a gente luta com essa questão. Doença cardíaca, infarto do miocárdio, morte súbita, são doenças que estão muito relacionadas com o coração. E para você ter uma ideia, hoje no Brasil, morre em torno de 350 mil pessoas por ano de morte súbita. E a causa mais comum de morte súbita é o infarto agudo do miocárdio. Vamos começar por ele, então. Eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que o infarto é uma doença grave que não acomete só o idoso. Antigamente se falava muito que o infarto acometia o idoso. A mulher após a menopausa, o homem acima dos seus 60, 70 anos. Hoje a gente vê que a realidade é outra. Nós encontramos muitos jovens tendo infarto, sabe? Isso é uma preocupação muito grande. 30, 40 anos, essa faixa, Inclusive morte súbita nessa faixa de idade, que é a causa do infarto mais frequente é nessa faixa, a morte súbita. Hoje mesmo eu estava saindo do consultório, a minha funcionária me disse: doutor, um cunhado meu morreu subitamente com dor no peito, assistindo o jogo do Corinthians. Ela me perguntou: a emoção pode levar a infarto? Eu falei: é fato, a emoção pode levar ao infarto. A emoção pode levar ao infarto. Eu tinha até uma pergunta aqui, doutor Linneu. Uma depressão amorosa pode causar infarto? É parecido? Eu penso que tudo é muito semelhante. Você pode colocar tudo no mesmo saco. Toda vez que você tem um estresse, uma ansiedade, você libera o seu sistema adrenérgico. Isso libera a sua adrenalina, aumenta a sua pressão, provoca vasoconstricção. E se você tiver uma doença coronariana já pré-existente, você pode ter um infarto e pode ter uma morte súbita. Quer dizer, isso que é frequente. E hoje são muito comuns os fatores de risco que levam ao infarto. Quais são os fatores de risco? Porque eu acho que isso é importante para a população ter em mente e trabalhar e desenvolver melhor. Eu penso o seguinte, que todo mundo tem que pensar hoje, entendeu, que pode ter um infarto. Parece assim uma coisa muito chocante, mas é a pura verdade. Claro. Ninguém está livre de ter um infarto. Então eu acho que deve se cuidar desde criança. Por exemplo, se tem um histórico familiar de infarto, o pai teve infarto antes dos 40 anos, a mãe teve infarto antes da menopausa, quer dizer... O avô, quer dizer, tem um histórico na família, a gente dá muita importância a isso. Se o pai morreu cedo, a mãe morreu cedo, morte súbita, a gente dá muita importância. Então, é um dos grandes fatores de risco, genética. História familiar. Genética, esse é um fator de risco importante. Os outros fatores de risco que nós consideramos muito importantes, que são muito frequentes no nosso dia a dia aí, por exemplo, o indivíduo diabético. Eu, inclusive, esses dias falei no programa do Madalena sobre diabetes, porque é muito frequente. E o diabético tem uma tendência muito grande a ter doença vascular. Ele tem infarto com muita frequência, tem acidente vascular cerebral com muita frequência, tem doença vascular periférica com muita frequência. Então é um fator de risco muito importante. Um terceiro fator de risco que nós damos uma importância muito grande é a hipertensão arterial. É muito comum o indivíduo desenvolver hipertensão arterial, que também é uma doença familiar, que a gente encontra com muita frequência. Hoje de cada... Diabetes também, né? É familiar também. Você vê, são todas doenças que você pode colocar no mesmo grupo. São doenças familiares. Então dá para você já ir se enquadrando nesse
grupo de pacientes, entendeu? E a hipertensão arterial, como eu estava dizendo, ela é muito frequente. Hoje, de cada 3 pessoas, uma é hipertensa, você entende? Em torno de 30% da população é hipertensa. E muita gente não conhece, não sabe que é hipertensa. Por que as pessoas são hipertensas? Por quê? Porque já nasce com uma genética para hipertensão arterial. Não tem nada a ver com a alimentação, A alimentação colabora. A alimentação, diria, é um fator de risco para piorar a hipertensão, mas o indivíduo já nasce com uma genética para desenvolver a hipertensão arterial. Então, tanto é que você pergunta no consultório, você tem pressão alta há muito tempo? Ah, tenho, doutor. Seu pai tem? Tem. Sua mãe tem? Tem. Quando o pai tem, a mãe tem, o filho vai ter hipertensão arterial. E é um fator de risco que nós damos muita importância. E 60% dos pacientes hipertensos não sabem que são hipertensos porque não tem sintoma. Eles são hipertensos, mas são assintomáticos. É perigoso, né? É lógico, vão tocando a vida. Só que a hipertensão arterial, ela vai destruindo órgãos. Os órgãos que a gente chama órgãos-alvo, o coração, o cérebro, o rim, são comprometidos pela hipertensão arterial. De repente o indivíduo tem um infarto, não sabia que era hipertenso. Tem um derrame, não sabia que era hipertenso. Ele tem uma doença renal. Ele fica sabendo depois de acontecer, né? Do acontecimento. Maior parte das vezes acontece isso. É atendido de urgência, passa mal, chega lá no edema agudo de pulmão, tira a pressão está alta. É um fator muito importante. Depois, um outro fator, só para terminar essa questão de fator de risco, para dar andamento nisso, nós damos muita importância também aos níveis de colesterol. O colesterol, hoje nós temos um chamado LDL colesterol, que é uma fração do colesterol, que ela tem um significado muito importante, porque é a partícula do colesterol, o LDL, que deposita nas artérias, que provoca o entupimento das artérias. Gordura, né? Exatamente isso, é o LDL colesterol. Então, todo mundo na sua faixa acima de 30 anos tem que fazer uma dosagem do colesterol total e frações, para ver se ele se enquadra naquele grupo de risco para ter uma doença coronariana futuramente. E a gente tem também o tabagismo, sedentarismo. Sem dúvida, eu deixei de falar que é importante demais. Eu estou até muito contente hoje, que no Brasil reduziu muito isso, né? Reduziu o hoje, tabagismo. Em torno de 19%, 18% dos indivíduos usam cigarro, porque caiu demais. Primeiro era 25%, 30%, chegou até 40% no Brasil. Hoje nós estamos com esse trabalho todo que foi feito aí, tem um resultado excelente, mostrando... Eu acho que a gente está mais consciente, né, doutor Irineu? Eu penso que sim. Eu acho que os meios de comunicação, as redes sociais todas, têm facilitado muito esse trabalho do médico e dos agentes de saúde para, entendeu, conscientizar a população da importância desses fatores de risco nas doenças do coração. Doutor Irineu, e tem um cardiologista que ele conta que a saúde está nos nossos pés, que a gente precisa fazer exercício. Ele fala assim, existem 3 dicas para você não ter problema no coração. A primeira exercício, a segunda exercício, a terceira exercício. O senhor concorda? Eu não sou tão radical assim. Eu acho que todo mundo que é muito radical não está acertando. Eu dou importância demais ao exercício, com certeza. Mas eu penso que é importante também a mudança de hábitos alimentares. Com certeza, É importante também as mudanças de vícios. Por exemplo, se o indivíduo é fumante, ele pode fazer exercício à beça, mas esse fator de risco ele não resolveu. Se ele é diabético, ele pode fazer exercício à beça, vai ajudá-lo, mas se ele não tratar a diabetes dele, se ele é hipertenso, se ele não tratar a hipertensão dele. Então, eu acho que tudo é um conjunto, como nós estamos falando aqui há pouco. O indivíduo ele não é setorizado, ele é um todo. Ele tem que ser visto como um todo, você entendeu? Eu gosto de tratar o paciente todo. Eu quero ver se ele é hipertenso, eu quero tratar a hipertensão. Se ele é fumante, eu quero que ele pare de fumar. Se ele não faz atividade, eu quero que ele faça. Se ele é obeso, eu quero que ele diminua a obesidade. Se ele não tem uma vida ativa, eu quero que ele tenha uma vida ativa, você entendeu? Se ele tem uma história familiar, eu vou ficar mais atento a todos esse quadro, todos os fatores, inclusive fazer exames de rotina. Eu acho que um indivíduo que se enquadra nesse grupo de risco, a cada 6 meses deve fazer um teste de esteira. Tem que ser de 6 em 6 meses, doutor Irineu? A partir de qual idade? Eu hoje não dou mais idade para ninguém. Eu acho o seguinte, o indivíduo tem que ver se ele tem, entendeu, se enquadra nesse grupo aí de risco. Dentro do grupo. Se ele não se enquadra no risco, entendeu, acima de 40 anos. Agora, se ele enquadra no risco, eu acho que até mais cedo, 30, 35 anos, ele já deve começar a fazer os exames dele. E fazer os exames dele anualmente. Agora, se ele é um paciente de muito risco, a cada 6 meses. É isso aí. A gente vai para um pequeno intervalo. Antes eu gostaria de agradecer ao Guto Franzini, que me maquia, a minha produção, a Inês Janine, que me produz também aqui as roupas. E a gente vai para o intervalo e a gente já volta com mais Dr. Irineu aqui. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe aqui no nosso estúdio o cardiologista Dr. Irineu Biasotti, que está cuidando do nosso coração, dando várias dicas para a gente continuar sempre saudável, né, Dr. Irineu? Com certeza. Eu acho que precisa, né? A gente se precisa. Você não se conhece, você não se cuida,
você tem riscos grandes de ter doenças graves. Com certeza. E a gente hoje, com tanta informação, por que não se cuidar e prevenir, não é, doutor? E não é tão difícil, sabe? Eu acho que vai partir de uma conscientização. Só isso. Eu acho que todo mundo tem que se conscientizar que é de carne e osso e que vai ter riscos, né? E tomar atitude, e procurar, porque hoje tem bons médicos, a cidade hoje, Araraquara, graças a Deus, pelo menos na área que eu trabalho, nossa região toda, a gente pega em 18 cidades aqui. Nós temos hoje bom serviço aqui em Araraquara, se faz tudo praticamente em Araraquara, se faz cateterismo, se faz angioplastia, se coloca stent, se faz cirurgia cardíaca, quer dizer, nós estamos hoje assim muito satisfeitos. Eu me lembro quando cheguei aqui em 81, nós não tínhamos toda essa infraestrutura que nós temos aqui em Araraquara hoje. Não precisamos sair de Araraquara para fazer nada hoje, podemos resolver tudo aqui, sabe? Claro, claro. Com certeza. Vamos falar agora um pouquinho de acidente vascular cerebral, derrame, o famoso AVC? É a segunda doença que mais mata, depois do infarto. Depois do infarto é o derrame. No mundo todo também. E você vê, tem muito a ver também com os mesmos fatores de riscos que provocam o infarto. São sempre as mesmas causas. A causa mais comum que provoca o AVC é a hipertensão arterial, disparada, entende? 80% a 90% dos acidentes vasculares cerebral são provocados pelas crises hipertensivas, pelo aumento exagerado da pressão. Então é muito frequente o paciente hipertenso desenvolver o acidente vascular cerebral. Qual o sintoma? O que é sentido no momento? É interessante, a gente fala que o paciente tem um ictus súbito, ele está bem, totalmente assintomático, de repente ele começa a se sentir mal, pode vir acompanhado de uma dor de cabeça forte, porque a pressão sobe, e ele começa a perder força, entendeu? Desmaia, ele começa a perder força no braço, ou na perna, ou nos dois ao mesmo tempo, entendeu? Quando acomete um lado do corpo, você entendeu? E ele começa a se sentir mal. Às vezes ele pode já entrar em coma profundo rapidamente, outras vezes isso vai se arrastando, se instalando lentamente. E tem dois tipos de acidente vascular cerebral, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é muito parecido com o infarto do coração. O infarto, você tem uma artéria que vai se obstruindo, vai se criando uma placa, de repente uma embolia ocorre ali, entendeu? Um coágulo fecha aquela artéria e o indivíduo tem uma isquemia, quer dizer, falta sangue naquela região, entendeu? Comprometida. Agora, o derrame, o acidente vascular hemorrágico, não, há uma ruptura de um vaso e essa ruptura do vaso faz um extravasamento de sangue no encéfalo. E isso provoca um quadro mais súbito. Entendi. Quando há um extravasamento de sangue, o paciente tem um ictus mais súbito. Ele se sente mal mais rapidamente, ele pode entrar em coma e é de repente. Não é uma instalação lenta como é o isquêmico. É de repente, ele passou mal, tem que ser socorrido e nesse caso a hipertensão arterial é a causa mais comum. Os fatores de risco para muitas doenças, né, acabam... São muito parecidos. São muito parecidos. Para doenças vasculares, sabe por quê? Porque são doenças vasculares. Sim. E são doenças de vaso. Então, coronária é vaso, as artérias do cérebro são vasos, as doenças vasculares da perna são vasos. Quer dizer, então, esse comprometimento vascular é que leva, dependendo da localização do vaso, o quadro que vai se estabelecer. Doutor Linneu, e as doenças cardíacas congênitas? Que os bebezinhos já nascem com algum probleminha no coração, por que isso? É na fase genética? É na fase da formação. Algumas cardiopatias são genéticas. Por exemplo, a hipertrofia concêntrica, a miocardiopatia hipertrófica, quando o músculo do coração hipertrofia muito. Você pode ter um pai que tem essa doença, a mãe que tem essa doença e o filho nascer com essa doença. É uma doença do coração, onde o músculo do coração, o septo, é muito grosso, é muito espesso. Mas a grande maioria das doenças congênitas, entendeu? Ocorre durante os 3 primeiros meses da gestação. É na formação da criança. É na formação da criança. E a mãe, a gestante, tem como prevenir ou não tem o que fazer? Tem como fazer o diagnóstico precoce. Hoje, entendeu? Sim. Você faz diagnóstico precoce e tem casos que você trata ainda intraútero. Olha que entendeu? Beleza. E resolve. Agora, tem casos que você tem que esperar nascer, mas você tendo um diagnóstico já intraútero, quando a criança nasce, você já está... nasce preparada, exatamente. Né? Inclusive, alguns pacientes que têm uma cardiopatia mais grave, elas são cardiopatia de riscos por doenças cardíacas, essas crianças vão para o hospital já, entendeu? Onde tem uma estrutura para atender essa criança quando nascer. Então, hoje se faz um ultrassom morfológico. Normal,
E quando se há uma suspeita de que possa ter uma cardiopatia congênita, faz o tal do ecocardiografia fetal. A ecocardiografia fetal é um exame específico para analisar o coração do feto. E você vai fazer o diagnóstico já nessa fase. Né? Exatamente, porque você vai ter um diagnóstico dessa criança e vai saber se essa criança pode continuar a gravidez, se ela tem que interferir antes, se ela pode nascer em uma região onde não tem tanta assistência, porque dá assistência depois, dá tempo para você dar assistência à criança, ou ela tem que ter essa criança num hospital já especializado. Doutor Lineu, eu sempre tive dúvida em relação ao sopro. O que é o sopro que todo mundo fala? O sopro nada mais é do que um ruído que você ouve no coração quando você coloca o estetoscópio. Você vai examinar, entendeu? Uma pessoa, lógico, você vai usar o estetoscópio. Você coloca a campânula do estetoscópio no peito e você vai ouvir o coração batendo. O coração normalmente ele bate em 2 tempos, tum-tá, tum-tá. Tá. Esse tum-tá é a abertura e o fechamento das válvulas. Quando as válvulas abrem, um ruído. Quando fecham, é um outro ruído. Entre esse fechamento e essa abertura, o tum-tá, você não ouve nada, é um silêncio. Entendi. Alguns pacientes, entre o tum-tá, ele tem um ruído. Então é tum-tá, tum-tá, tum-tá. Esse é o sopro. O sangue que está passando, entendeu? E o sangue está dando esse ruído. Por exemplo, você tem uma estenose aórtica, entendeu? A aorta ficou com o espaço reduzido para o sangue sair. Quando o sangue é comprimido pela sístole, quer dizer, ele vai sair, ele vai passar por um espaço estreito. Quando ele passa por esse espaço estreito, ele faz esse ruído. Esse ruído a gente chama de sopro. Mas você pode ter sopro por uma CIA, por uma PCA, outras cardiopatias congênitas podem provocar sopro. Mas quem tem sopro tem uma vida saudável? Tem algum... Não, o sopro é apenas um sinal. É um sinal. É um sinal. Tá. É um Pensei que fosse sinal. alguma doença. Não, o sopro não é doença, não é doença. É apenas um sinal que você detecta, entendeu, numa criança. Depois que você detectou esse ruído, que você chama de sopro, você vai investigar a causa que está provocando o sopro. O sopro não é uma doença, o sopro é apenas um sinal. É um sintoma, é uma causa. É, sintoma é diferente. Sintoma é uma coisa, sinal é outra. Entendi. Sintoma, por exemplo, a criança cansa quando corre. Então ela tem um sintoma. Qual é o sintoma? Cansaço ao correr. A criança tem um sopro quando eu ouço, ela tem um sinal. Eu ouço aquele sopro e procuro averiguar por que ela tem esse sopro. E sempre tem uma causa. Sempre tem uma causa. Existe um número grande de sopros que são sopros inocente. Você examina a criança, entendeu? E não encontra uma causa. Mas existe um ruído que está relacionado com o movimento de sangue, não deixa de ser. Pode não ter uma cardiopatia, pode não ter uma doença, mas o sopro existe, ele é real e ele, como não está relacionado com nenhuma doença do coração, a gente chama ele de sopro inocente, porque não tem nenhum significado como doença. Ótimo. A gente poderia falar de outras aqui, né? Endocardite, miocardite, arritmias cardíacas, mas eu acho que o importante a gente falou que são os fatores de riscos como a hipertensão, colesterol, diabetes, álcool, tabagismo, sedentarismo, que realmente todos esses fatores influenciam a grande maioria das doenças cardiovasculares, e né, o mais doutor Lineu? importante, são fatores mutáveis. São fatores que você consegue mudá-los, entendeu? Por exemplo, história familiar, doença familiar você não muda, porque você já nasce com aquele DNA, com aquela genética. Agora, esses outros fatores que você falou, você pode mudá-los. A gente tem que tomar atitude, né? Mudar o nosso comportamento, buscar a saúde, prevenir a saúde. Muda né? no seu benefício, quer dizer, prevenindo doença. Isso a gente consegue. É isso mesmo. A gente agradece mais uma vez a presença aqui do Dr. Lineu Biasotti. Muito obrigada, Dr. Lineu. É sempre uma honra tê-lo aqui com a gente. A gente sabe o quão difícil é tirá-lo do consultório para ele estar aqui nesse sofá. Então a gente agradece de coração a presença do senhor. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com o Cozinha Saudável. De volta ao Conexão Saúde, a gente vai direto lá para a nossa cozinha saudável com a chefe Aline Carrascosa, que vai nos ensinar um arroz integral de forno com frango. Vamos conferir. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Que delícia! Mais um Cozinha Saudável no ar. Estou aqui com a nossa chefe Aline Carrascosa,
que hoje vai nos ensinar Um arroz integral com frango de forno. um arroz integral com frango de forno. O que a gente usa nessa receita, Aline? Então, a questão aqui é o seguinte, nós vamos utilizar tudo, assim, reaproveitar, na verdade. Olha, reaproveitamento também Exatamente. é nutrição, né? Exato. Então, o que nós vamos fazer? Se você tiver o arroz normal, o arroz agulhinha, branco, ou até mesmo o integral, você pode estar utilizando, tá? Então, o arroz do dia anterior, Pode. sobrou de ontem, a gente Pode. guarda na geladeira e faz Exatamente. esse arroz. Exato. Ou deixa para o final de semana, deixa na travessa já montada. Super simples. O frango vou utilizar porque às vezes você fez um frango no final de semana ou até mesmo durante a semana, sobrou peito, sobrou até alguma parte da coxa, você limpa, tira a pele, se é o caso da coxa, e desfia. Hoje, no Ótimo. caso, nós vamos utilizar o peito, tá? O Peito de frango desfiado. já desfiado. Quantas gramas? Aqui Quantos, né? foi em média de 250, Tá, tá? legal. De peito desfiado. Aqui em torno de umas 2 xícaras do arroz cru, aí foi cozido, tá? E o integral é sempre mais saudável, né? O que a gente eu queria gosto ensinar aqui é a muito. saudabilidade. Pessoal, então é legal usar o saudável. O pessoal às vezes O integral. fica meio assim receoso do integral, mas gente, faz bem temperado aí integral, que você vai ver que muda mesmo o sabor, né? Então, bastante alho, quem gosta de cebola no arroz, bastante cebola, você vai ver que muda totalmente o sabor. Claro, o tempero é tudo, né, Aline? Tudo. E eu sei que a Aline adora temperar, com adoro. muita pimentinha, muito sal. A comida dela é Muito. saborosa mesmo. Exatamente. Vocês vão agora conferir como que nós vamos fazer. Vai ser, primeiramente, vamos refogar. O frango já está cozido, desfiado, mas a gente já vai preparar um creme para incorporar nesse arroz. Que delícia. lá? Vamos lá. Mãos, Vamos a colocar- massa. Vamos aumentar aqui nossa temperatura. A gente não pode esquecer de falar que a gente está aqui na Casa Ramos. Agradecer a Silvia Ramos por nos ajudar aqui, por nos apoiar, na realidade, com a cozinha da Casa Ramos. E a gente dá uma penadinha aqui com o fogão, que é muito bacana, Agora já sabe? deu. A gente está se entendendo. Agora já deu certo. Então, primeiramente, eu vou estar colocando um pouquinho de azeite. Azeite. Exato. Passar para vocês? Vai me passando que eu vou Isso. te ajudando. E vou começar a refogar a cebola. Aqui eu coloquei uma cebola bem grande. Uma única bem grandona. Uma única grandona. E você picou grande também, né, grande Aline? também. Não piquei miudinha, não. Pra ficar um refogado assim, bem Encorpado. Mas quem gosta pode fazer, sabe, bem miudinha. Porque às vezes tem muita gente da família Que não gosta de sentir a cebola, Exato. né? Mas quem gosta, aproveita eu e gosto deixa maior. de sentir tudo, né? Bem falo que ela adora hospedação, tempero. tá? Então, Certíssima. aqui nós vamos dar a refogada. Ela vai demorar um pouquinho, mas já chega. E dá só uma branqueada, a gente fala. A hora que a cebola começa a ficar meio transparente, aí você agrega o alho juntamente com o frango. É o que nós vamos fazer. Que delícia! E eu adoro esse cheirinho de cebola. Tá bem quente? Tá no máximo. Então vamos aguardar. Não tem que mexer nada, né, Aline? Não, aqui eu só tô esperando chegar um pouco a quentura e a gente já vai estar mexendo. Entendi. Aí tá escutando? Ó, o Agora barulhinho. começou a fritar a cebola. Então aí aí é rápido. A hora que pegar mesmo a quentura já é rápido. Legal. Aqui. Porque como eu não sei cozinhar, eu tenho mania de ficar mexendo, sabe? Não sei Não. vocês aí de casa, né? Eu que sou uma ótima cozinheira, Não, aí deixa fico ele. mexendo a cebola, né? Achando graça. E nesse arroz, que nem nós vamos estar fazendo com frango, Tá? pode ser feito ou só com legumes, às vezes a pessoa não come Vegetariana, carnes, exato. vegana. Então pode estar fazendo apenas com legumes, fazer um de atum,
Fica muito Que gostoso. delícia. Fica muito bom. Às vezes sobrou também uma carne assada. Dá Pode pra fazer com colocar. carne também. Aí você monta que nem fosse o refogado, tipo um estrogonofe. Fica muito gostoso também pra estar fazendo, tá? E para incorporar, nós vamos estar usando o milho. O milho. O milho. Combina muito bem com o frango. E O creme pra de dar milho também. E o creme de milho também. Ótimo. Da nossa querida predileta. Da nossa né? super apoiadora predileta, Exato. feito com muito amor, que a gente adora. Então a cebola já começou a suar aqui. Ela vai começar já a ficar transparente. Então, o ponto da cebola é sempre quando fica transparente, Aline, ou não necessariamente? Não necessariamente, Nesse caso. nesse caso. Porque Tá. às vezes se eu quero um refogado um pouquinho dela mais murcha, eu vou deixar ela. Ou às vezes fazer um refogado, deixar ela toda queimadinha em volta. Aí é um outro procedimento que a gente faz, que dá também para mostrar aqui, um outro programa que a gente possa fazer. Legal. Então, tem vários jeitos de deixar a cebola, tá? Eu não gosto, que nem no caso, como ela vai refogar aqui, aí depois ela vai acabar cozinhando um pouco mais com os outros ingredientes e vai pro forno. Eu gosto de deixar um pouquinho mais durinha, entendeu? Entendi. Então aqui no caso, eu coloquei aqui 2 colheres de sopa, essa não é de sopa, mas bem um pouco Nesse mais potinho cheia. tem 2 colheres de sopa de alho Isso, batidinho. batido. Isso. Alho batido. Isso. Aí vai depender do dente, tá? De alho. Eu não Tá. vou falar a quantidade, mas é uma coisa que o alho pode ser a gosto, Tá. tá? Então aqui. E fica uma delícia, né? Bom, eu gosto muito. E Já coloca o frango. já, ele vai chegar, já vai estar fritando assim, ó, você vai sentindo, vai escutando o barulhinho. Esse cheirinho, gente, vale tanto a pena cozinhar em casa bom. só pelo cheirinho, Não, é? é gostoso. É comida caseira, né? Muito bom. Olha, já tá chegando. Bem temperadinha. Gente, a questão, ó, não quer colocar muito sal, Tá. tudo bem. Mas capricha no tempero, capricha no alho, na Na cebola, cebola. nos condimentos. O sal é bom porque ele vai realçar. Você não pode colocar muito, principalmente se você não pode. Mas o sal ajuda a realçar o sabor do alimento. Aí você, um pouquinho que você coloca, já ajuda, realça, já tem que realça. colocar, né? E dá aquele sabor diferente na sua Com comida. certeza. Não é, logicamente, exagerar. Então, você coloca uma pitadinha sua, experimenta. Aí você vai sentir que todos os aromas, todos os sabores dos outros condimentos já sobressaiu. Então, Olha que dica bacana. ó, ele já deu tempo dele. Ele já deu uma cozidinha no alho. Também não quero ele frito. Vou colocar A gente já coloca os 250 gramas de peito de Peito frango desfiado. E agora eu vou colocar o meu tempero. Nem aqui no caso eu vou colocar pimenta do reino. Pimenta do reino, que ela não tem uma única receita sem pimenta do reino. Não, às vezes eu vou Eu tenho retiro, certeza, não. eu tenho certeza que não tem. Olha que hoje eu não coloquei a dedo de moça, a calabresa. Coloca? Eu coloco. Eu gosto muito de pimenta. Essa chefe é apimentada. Apimentada. Aí vamos no sal, que eu vou colocar umas 2 pitadas. Pitadas generosas. Generosa, no meu caso, um pouquinho mais generosa. Aqui, refogou. E o orégano, vou trabalhar com orégano. Às vezes, eu costumo ver o pessoal colocar o orégano na comida, pega, só faz assim, né? Então, e acaba achando quanto mais colocar, mais sabor. Não. Você coloca uma quantidade mais ou menos assim, você esfrega ele na mão, ele libera todo o sabor dele, todo o aroma. Você vai sentir mais o orégano.
Que delícia! Então, você não tem a necessidade de estar colocando bastante orégano. Não sabia disso. Ele testa em casa, pra você ver. Às vezes a pessoa coloca e acaba... Não faz tanto efeito, Não. né? Então, você colocando, dá uma esfregadinha. Esfreguem o orégano. Não esqueça. Dica do dia. Legal, diferente. Eu nunca tinha escutado essa. Dá uma esfregada e questão, você não precisa usar tanto, né? Sim, da Então, quantidade, né? Olha aqui. Vou colocar o milho. O milho. Já tá escorrido, lavado. Aqui no caso, eu vou pôr 2 latinhas, tá? Tá ótimo. E continua mexendo. Ele dá aquela cozinhada. Bom, ao próximo, eu já vou colocar o molho. Finalizar O creme de milho, né? o creme de milho, tá? E caso a dona de casa, a pessoa que está assistindo, tenha já algum molho pronto em casa, pega uma latinha e não queira... Às vezes tem gente que não gosta do milho, né? De mastigar. Bate o milho no liquidificador com molho que ela já tem na casa dela. E dá uma coada para tirar a pelinha. Então vai ter o sabor, vai dar o sabor. Às vezes ela não precisa, porque às vezes criança não gosta muito, né? Mas a questão dela tá comendo... Tá ficando bonito. Dá pra pegar a imagem aqui, gente? Porque olha, tá bonito de se ver já. Já. E você vai ver. E agora a gente já põe o creme gostoso. de milho? Já vamos colocar o creme de milho. Legal que já dá pra comprar o creme de milho pronto, né? Exato. Algumas coisas facilitam, Tem né? que facilitar, porque a gente sabe que a nossa vida é corrida, né, Aline? Então, vamos agilizar alguns processos. Vamos agilizar certos processos, né? Ai, eu tenho que mexer, gente. Mexe. Senão eu fico assim, angustiada. Aqui, ó. Que delícia. Eu já falei pra Aline que o prato de hoje eu vou levar pra minha casa. Vai, assim, olha eu não só. preciso fazer o jantar hoje. Olha só, daqui a pouco vai acostumar já. Eu só participo do Cozinha Saudável pra conseguir esses pratos deliciosos, gente. Olha só. Um dia eu chego lá pra aprender a fazer. Vamos fazer. O próximo, quem sabe a gente vai na sua casa, né? Porque vocês não se esqueçam que uma vez por mês, eu e a Aline vamos aí na sua casa fazer uma receita saudável com vocês. A gente vai sortear. Mande um e-mail pra gente, conexãosaude@tvculturapaulista.com.br. A gente quer ir aí na sua casa com toda a nossa produção, uma receita deliciosa com os produtos predileta e com a nossa chefinha. Vamos aí. Chama ela de chefa. Vai ficar brava. Não. Aline Carrascosa. Nós vamos aí na sua casa. Gente, olha, incorporou, já tá um creme gostoso. Eu só vou finalizar com a salsa, assim, o ramo pequeno mesmo de salsa, cortado grosseiramente, tá? Esse cortado grosseiramente. Ai, se alguém reparar, né? Nossa, mas Dá a um potinho salsa que dela... eu te ajudo. Alguma coisa eu tenho que fazer, né, gente? A salsa dela tá meio melada, que não sei o quê. Por quê, gente? Eu tenho 2 tipos de pote no congelador. A salsa graúda, congelada, que é para casos assim, para tá aparecendo. E a salsa bem picadinha, para ela dar só aquele saborzinho, para a pessoa não sentir ou nem mesmo mastigar, porque tem gente que não gosta, tá? Então dá uma diferença dessa picada grosseiramente para a mais bem fininha. Então, por isso que às vezes ela tá assim meio aspecto de molhado, porque ela tava congelada no modo grosseiro, tá? Então, aqui chegou no ponto, a gente vai montar no nosso Marinex o arroz ao forno, né? Que é a receita do dia. Exato. Vamos lá.
Melhor montar desse lado, né? Isso. Deixa eu limpar aqui pra você. E eu já vi, pessoal, que tem alguns tipos de queijo nesse arroz. É, vou colocar. E eu acho que quando vai queijo não precisa de mais nada. Ah, é muito bom, né? Não tem... Eu sou não muito tem suspeita que com falar, queijo. Não tem que falar. Muito. Então a gente coloca o arroz integral. Isso. Aqui, no caso, eu vou colocar só um pouquinho. Deixa eu pegar essa colher que Pra é melhor. forrar? É, pra dar uma forradinha, não muito, tá? Tá. Só pra Dá uma sujar molhadinha, mesmo. é. Tá? Pra ficar... O arroz não grudar tanto na travessa aí, ó. Só um pouquinho, tá? Tá. Agora eu vou despejar metade desse arroz. Metade do arroz. Isso. Lembrando que foram feitos 2 copos de arroz integral. Exato. Ó. Deixei ele espalhado. Aí eu vou colocar uma quantidade do creme. Gente, que delícia! Realmente eu escolhi o prato certo para levar para casa. É, né? Não, mas eu vou pensar se eu vou liberar, Eu sou né? muito folgada, eu vou né, pensar. gente? Por que as pessoas são folgadas? Não, tá certo, tem que pedir, né? Vai que. Vai que cola, né? Então, aqui eu vou trabalhar com 3 tipos de queijo. O parmesão para gratinar e a mussarela e o queijo fresco, ou frescal. Hoje a gente viu que não tá tão saudável assim essa cozinha, viu? Não, tá Mas sim. tá deliciosa. Olha aqui, O importante é a pouquinho. quantidade também que a gente ingera do... Exato. Olha, esse prato, você tendo uma salada. Esse queijinho branco. Esse queijo branco. Tá. Você tendo uma salada em casa e só esse prato já é suficiente. Você não precisa... Claro, uma boa salada. Claro, já é um prato inventar mais- completo, né? Já inventar tem a mais proteína, já nada. tem o carboidrato, já temos Já. até Aqui, olha... grãos, né? Exato. Olha. E também coloca o queijo a gosto. Quem não é, Aline? quiser, não precisa colocar muito queijo. Não precisa... É porque a gente gosta, né? É porque aqui a mente já A mente né? é criativa, é forte. É forte. Então aqui no caso eu coloquei a mussarela pra dar aquela puxada, sabe? Aquela... Efeito comercial de TV, aquela Ai. puxada no queijo. Então, mas Sensacional. olha, tem pessoas que não gostam, então dá pra fazer sem, tá? Dá pra pôr só o queijinho branco, Só. quem é um pouquinho mais fitness, né? Dá, ou nem colocar. Aqui, pronto. Agora vamos com o restante do Agora arroz. coloca o restante do arroz. Tá vendo, gente, como é rápido? É uma montagem, É rápido, né? Do arroz que sobrou, do frango que sobrou e desfiou, Exato. ou de outro tipo de proteína, Aí né? é só acertar na travessa. Porque a apresentação do prato é importantíssima. É. Olha, É importantíssima a apresentação. exato. Olha, certinho. E a gente finaliza com O creme. e o parmesão. Não, vou colocar os outros queijos novamente. O parmesão só por último, em cima dos outros queijos, só pra gratinar. Entendi. Eu gosto muito dessa receita. Muito, muito, muito. Maravilhosa. Muito. Daqui que eu vou te Isso. ajudando, Aline. Cuidado que ela tá ainda quente. Tá. Olha. Ai, gente, se vocês pudessem sentir esse cheirinho, Tá bom demais. eu agradeceria, viu? É. Ainda não temos essa tecnologia na televisão. Um dia teremos. Exato. Olha aqui. Bem espalhadinho. Não precisa nem ir pro forno, Aline. Não, né? Não, eu né? acho que não. Vou pôr o queijo branco. Olha, e a quantidade? O que você desejar. Claro. Se você tem, às vezes acontece de fazer, eu tenho só 4 fatias de mussarela em casa. Põe no meio, entendeu? Ótimo. Porque às vezes sobra algumas coisas Claro. na geladeira, não desperdiça não. Coloca. Com certeza. Ruim Nada não vai de ficar. desperdício. Ruim não vai ficar. Jamais. Pode ter certeza.
a mussarela. Pra dar a puxadinha. A puxadinha. Aqui nessa receita, a mussarela eu acabei usando, assim, a quantidade exata que eu uso é em média 250. 250? É, da mussarela. Ó, que ela dá certinho. Tá ótimo. Tá? E o parmesão para gratinar. Pra mim, tudo que vai parmesão, não precisa nem explicar, porque Não. já é delicioso. Eu amo sou também. suspeita pra falar do queijo parmesão. 2, então, viu? 2. Que não é tão saudável. É, uma Fico ratinha. preocupada Não vou de falar incentivar. mas uma ratinha, né? É. Olha aqui, gente. E agora é só levar ao forno para gratinar, porque tudo já está cozido. Não tem necessidade É esquentar de ficar... e gratinar, né, Aline? É, não tem necessidade de ficar muito tempo ao forno, tá? Então aqui tá tudo Então certo. vamos Agora é só levar ao forno. levar ao forno. Vocês acham que eu não quero experimentar esse vai. arroz? Vai. Eu quero sim, Aline. Não, Se vamos. vira, cadê o nosso pratinho que a gente separou? A la colher. Eu quero que eles vejam, né? Por dentro como é que ficou esse arroz. Que delicioso. Você vai, né? Como que não? Você não vai Eu vou tentar experimentar um pedacinho. Não sei se está muito quente, se vai ficar. Certeza. Aí, ó, deu um queijinho puxando. Adoro. Vamos lá. Gente, não se esqueçam que a Aline é dona do Antonella Restaurante, viu? Ela é chefe lá. Espero vocês lá. Tá? É. Trocar receitas, conversar, tomar um aperitivo juntas. Só chamar, vou estar lá na cozinha, apareço rapidinho. E aí, Pri? Gostou? Olha lá, hein? Eu tinha certeza que eu ia levar esse prato pra casa hoje. Vai levar, E eu vou levar. Que delicioso. Pessoal, a gente se vê toda quarta-feira aqui no Cozinha Saudável. Até semana que vem com mais receitinha, né, Aline? Receitas. Até mais. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Que delícia, Aline! Eu falo pra vocês que a gente sempre experimenta tudo que a Aline faz e estava divina essa receita. Ficou muito gostoso esse arroz. E eu reitero para vocês o nosso convite. Manda e-mail aqui para o conexãosaude@tvculturapaulista.com.br que a gente quer ir na sua casa fazer uma receitinha saudável. E a gente vai pensar livre agora, porque livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E agora a gente vai aprender um pouquinho lá com a doutora Natália Paiva, que ela vai conversar com a gente sobre bioestimuladores. Gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto super na moda, que são os bioestimuladores. O que são os bioestimuladores? São produtos que são injetados no organismo e que estimulam o próprio organismo a produzir colágeno. Os dois mais comumente utilizados nos consultórios dermatológicos são a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilelático. O legal desses produtos é que eles auxiliam a flacidez não só do rosto. Eles tratam flacidez de colo, pescoço, mãos e também podem ser usados em outras áreas extrafaciais, como por exemplo, braços, coxas, interno de coxas, é maravilhoso, bumbum. E o que ele trata com isso? Auxiliando o tratamento da flacidez, a gente observa uma melhora também no que? Na celulite, naquelas preguinhas que são formadas por conta da flacidez de pele. São procedimentos que, como
eu já disse no início, eles vão estimular o próprio organismo, então a gente precisa de um tempo para que o resultado comece a ser visto. O ideal é que sejam feitas sessões, em média são 3 sessões do tratamento, e os resultados começam a ser visualizados em torno de 30 a 40 dias após a primeira aplicação. Converse com seu dermatologista e veja se você pode se beneficiar desse tratamento. A gente agradece a doutora Natália Paiva, a gente também agradece a sua audiência, sempre convidando todos vocês para estarem com a gente toda quarta-feira às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até a semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região.